Eu confesso que hoje em dia não sou muito fã de dramas pesados, mas como gosto muito de cultura pop e estou sempre atenta ao que tá bombando nos streamings, eu me deparei com essa nova minissérie da Netflix que todo mundo está falando, chamada Baby Reindeer ou Bebê Rena na tradução literal. Já me conta aí se você já assistiu ou ouviu falar sobre essa série. Também já vai me perdoando pelo assunto diferentão, mas achei importante falarmos sobre isso. Como eu disse, séries com uma vibe muito pesada sentimentalmente normalmente não são minha praia. Mas Baby Reindeer tem uns detalhes que me chamaram muita atenção, principalmente porque é curioso imaginar que é uma história baseada em fatos reais sobre uma mulher stalker que basicamente destrói a vida de uma pessoa de uma forma bem intrigante. E para piorar mais ainda as coisas, a possível verdadeira stalker do mundo real resolveu aparecer e jogar muita titica de galinha no ventilador. Tem como não se interessar por isso? Acho que não. Obviamente, tenho que te avisar que vai ter algum spoiler da série aqui no vídeo, então fica a seu critério continuar, tá bom? E se for continuar, já deixa o seu like para ajudar o meu trabalho e se inscreve no canal caso não seja inscrito, para mais conteúdos assim. A trama foi escrita e estrelada por Richard Gad, cujas próprias experiências reais inspiraram essa história. A pessoa que alega ter vivido todo aquele terror foi a mesma que reviveu tudo atuando na série como personagem principal. É importante lembrar que isso não é uma história verdadeira, é uma história baseada em eventos reais, até onde sabemos. Mas isso é suficiente para explicar por que há uma enorme curiosidade do público sobre essa série. Na série, Richard interpreta uma versão fictícia de si mesmo chamada Donnie Dunn, um comediante falido e bartender, que começa a ser perseguido por uma mulher chamada Martha. Inclusive, eu achei a atuação de Jessica Gunning sensacional. Donnie viu Martha pela primeira vez no bar onde ele trabalhava e sentiu dó dela, por ela parecer triste e sozinha ali. Ele gentilmente deu uma xícara de chá de graça para ela e esse simples gesto desencadeou uma avalanche de mais de 40 mil e-mails, 740 tweets, 350 horas de mensagens de voz, 100 páginas de cartas e 45 mensagens no Facebook, além de uma variedade de presentes estranhos, incluindo um brinquedo de rena, pílulas para dormir, um gorro de lã e cuecas. Ela o perseguiu obsessivamente fora de sua casa, local de trabalho e nos palcos de clubes de comédia, chegando ao ponto de perseguir seus pais e uma namorada trans que Donnie arrumou. Apesar da perseguição angustiante, como a mulher nunca fez ameaças ou agressões, infelizmente a polícia não pôde fazer muito quando ele decidiu denunciar. Então, determinado a não ser apenas uma vítima, Richard optou por escrever uma peça teatral sobre sua experiência. Ele incluiu detalhes pessoais do seu sofrimento na peça, que nomeou de Baby Reindeer, apelido que a stalker tinha dado a ele. A peça rapidamente ganhou sucesso em Edimburgo e 5 anos mais tarde foi adaptada pela Netflix em uma série de 7 episódios. O primeiro episódio foi visto por mais de 3 milhões de espectadores nos últimos 7 dias, o que é impressionante para a Netflix, que recentemente não tem tido tanto sucesso com suas séries. E claro que assumindo um risco como esse de contar uma história tão pesada para o mundo todo, Richard deveria saber que mais cedo ou mais tarde, nós, os curiosos, iríamos investigar para descobrir quem eram esses personagens na vida real. Quem não gosta de um mistério a ser resolvido, não é? E adivinha só? Os curiosos conseguiram rapidamente e com facilidade encontrar prints, tweets antigos e outros detalhes que apontavam para a verdadeira stalker. A mulher obviamente não se chama Martha, seu nome é Fiona Harvey. Richard Gad disse que nunca revelou nenhum nome à mídia e alterou fatos-chave sobre tudo para manter a privacidade dos envolvidos, mas não teve jeito. O nome da mulher foi espalhado na internet e ela decidiu se pronunciar e desmentir Richard em praticamente tudo o que ele contou sobre ela na série. A mulher disse ao Daily Mail que estava considerando processar Richard e a Netflix e que, na verdade, era Richard que estava obcecado por ela. Abre aspas. Ele está usando Baby Reindeer para me perseguir. Eu sou a vítima. Ele escreveu um maldito show sobre mim.
Ela também disse que Richard estava tentando intimidar uma mulher mais velha na televisão por fama e fortuna e que ela havia recebido ameaças de morte e ódio online dos fãs de Richard. Fiona também disse que nunca possuiu um brinquedo de rena bebê e nunca teria tido nenhuma conversa com Richard Gadd sobre um brinquedo de infância. Mas se ela for 10% parecida com o que foi descrita na série, fica difícil acreditar que ela está falando a verdade. Só que as coincidências são muitas, olha só. A mulher em questão também é escocesa, também tem formação jurídica, se parece um pouco com Martha e já tinha tuitado coisas para Richard no passado que são citadas palavra por palavra na série. Então o inimigo número 1 de Meghan Markle, Piers Morgan, compartilhou uma foto de Fiona dizendo que ela vai dar a sua primeira entrevista para ele e contar tudo. Ele escreveu no tweet: Fiona Harvey quer ter a palavra e esclarecer as coisas. E sabemos que Piers Morgan não tem papas na língua, então eu estou bem curiosa para saber o que ela tem a dizer. Ainda mais sabendo que na série, depois de Martha deixar uma mensagem de voz ameaçadora no telefone de Donnie, ela é presa e acusada de 3 contagens de perseguição e assédio. Ela se declara culpada e recebe uma sentença de prisão de 9 meses e uma ordem de restrição de 5 anos. O que eu não acho que tenha acontecido na vida real. Agora, tem alguns pontos que eu acho bem importante mencionar, mas só avisando que eu vou começar a dar a minha opinião sobre tudo isso a partir de agora. Que tristeza! Primeiro, de fato, a série é bem perturbadora e angustiante, e foi vendida inicialmente como sendo uma história real e não exatamente baseada em fatos reais. Acho que foi para atrair mais a atenção do público. Então isso deixa a gente meio confuso, porque são assuntos muito pesados. Eu sei que toda adaptação precisa de mudanças, mas eu não sei se a partir do que eu li, dá para confiar muito nessa história. Richard compartilhou muitas histórias que poderiam deixar qualquer um sem dormir por dias, gerando muitos gatilhos, especialmente em quem já passou por abuso sexual, uso de substâncias ilícitas e coisas do tipo. Odeio a palavra gatilho, mas é o que me vem à mente agora. A série tenta esclarecer o espectador sobre a natureza humana por trás do ato de perseguir, mostrando o verdadeiro terror de ser perseguido por alguém. Mas ao mesmo tempo em que Richard é perseguido por Martha, ele desenvolve uma espécie de codependência, um apego ao próprio assédio. Houve um momento em que ele mesmo admitiu que parecia sentir falta de toda aquela adoração e até da tortura que a mulher fazia com ele. Ficou claro que, apesar de ser o mocinho da história, Richard era uma pessoa muito perturbada. Ele sofreu bastante quando foi seduzido, estuprado e repetidamente agredido sexualmente por um escritor de TV mais velho e bem-sucedido que se ofereceu para ser seu mentor e sempre o convidava para seu apartamento em Londres, onde consumiam drogas pesadas e onde o abuso acontecia. E claro, se isso realmente aconteceu, é uma grande bravura da parte de Richard falar sobre isso tão abertamente. É impossível não sentir empatia por ele, mas ao mesmo tempo você vê que ele era, ou é, uma pessoa autodestrutiva que de certa forma buscava as situações que vivenciava. Eu sei que muitos vão dizer que eu estou culpando a vítima pelo que aconteceu, mas não é bem assim. Acho que essa é uma lição importantíssima que podemos aprender com essa série. Apesar de Donnie, ou Richard, ser um cara legal e cheio de sonhos, ele não era tão vítima assim. Ele mesmo admite isso, e eu concordo bastante. Claro que não podemos culpar a vítima, mas acho que nem sempre há um que é 100% culpado e outro totalmente inocente, em casos como esses. Você vê que a ânsia de Richard por sucesso permitia que ele aceitasse o que estava acontecendo e até buscasse por isso, porque não é que ele não soubesse o que estava acontecendo. Ele sabia, tanto com Martha quanto com o produtor. Ele sabia desde cedo tudo o que estava acontecendo e ainda assim continuava indo atrás. Acho interessante essa parte da série, porque não tenta exatamente pintar uma imagem simples de uma pessoa injustiçada e um malfeitor maligno. Porque hoje em dia as pessoas são muito assim. Hoje as pessoas procuram alguém para culpar por absolutamente tudo o que acontece com elas. Tudo é sempre culpa dos outros.
Como as feministas radicais adoram dizer por aí que a mulher não deve ter medo de sair na rua seminua por saber que vai levar uma cantada de um pedreiro e que a culpa é do pedreiro. E com isso gera a maior militância dizendo que temos o direito de andar peladas na rua e ninguém dizer nada. Agora eu te pergunto, e daí? E daí que eu tenho o direito de andar seminua sem ser assediada? Só porque eu tenho direito significa que vou fazer, sabendo das consequências? Amigos, se você não fizer por você, provavelmente ninguém vai fazer. O mundo não é justo, não é perfeito. E se você não aprender a se ajustar a isso, quem sai perdendo é você. Eu sei que é uma abordagem agressiva, e não estou dizendo para se acostumar com isso, mas temos que nos ajustar. Se eu sei que se eu sair seminua na rua, os filhos das trevas vão me assediar e eu não quero ser assediada, então por que raios eu vou sair seminua? Eu não estou nem aí se é um direito meu ou não. Eu não quero ser incomodada, então eu vou me proteger. Não é sobre eles, é sobre você. Você tem que se proteger. E não simplesmente esperar que os outros tenham essa atitude. Porque no fim, você sempre vai se decepcionar. Os outros não vão fazer por você aquilo que você quer que eles façam. Então você tem que dar o primeiro passo. É injusto, mas é a realidade. Como naquela série 13 Reasons Why, ou Os 13 Porquês. Eu tenho um pavor dessa série e acho que ela é um desserviço para a humanidade, principalmente para os adolescentes. Na série, a moça principal tira a própria vida porque sofreu bullying, foi estuprada e várias outras coisas terríveis, o que é de partir o coração. Mas a série tenta passar a mensagem de que todo mundo errou com ela sem ela fazer nada para merecer aquilo. Obviamente que ninguém merece passar pelo que ela passou, nem mesmo os vilões da série. Mas analisando a história, a menina buscou de todas as formas possíveis passar por tudo o que ela passou. Porque mesmo admitindo ela mesma que era perigoso, que aquelas pessoas eram cruéis e já tinham errado com ela várias vezes, ela continuou indo atrás. Muitos dizem que são problemas mentais, que a pessoa não consegue ser diferente e coisas assim. E talvez seja verdade, mas eu acredito que tem muito mais a ver com a forma em que estamos educando a nova geração. Estamos educando uma geração fraca, que não foca na prevenção. Foca apenas no tratamento pós-acontecido, o que é muito triste porque sempre vai ter um desfecho ruim por trás disso. Sei que não vem ao caso, mas acho importante falar sobre isso, principalmente para quem tem filhos pequenos e adolescentes, que não é só sobre os outros malvados, é sobre você, sua proteção, seu bem-estar. Você tem que se proteger e ensinar seus filhos a se protegerem e não esperar que esse mundo terrível tenha a compaixão que você precisa. E muitas vezes falam que cristãos ou conservadores são chatos e culpam as vítimas por tudo. Mas não é questão de chatice, é questão de não confiar a nossa segurança nos outros, principalmente desconhecidos. Temos que tentar conscientizar? Temos. Mas não necessariamente abrindo mão da nossa segurança para isso. Afinal, já temos que enfrentar tantos outros males que não estão no nosso controle, então por que não eliminar mais um? Mas enfim, é mais ou menos isso o que acontece na série Baby Reindeer. Donnie foi vítima, mas ao mesmo tempo foi responsável, e as consequências disso foram terríveis para ele. Não desejo um aprendizado dessa forma para ninguém. Por isso, se previna. Peça direção a Deus ou ao universo, se é nisso que você acredita. E deixem que te chamem de cafona, de careta, de religioso. Não importa. No fim, você está fazendo por você e não esperando que os outros façam. Eu indico a série somente para quem tem estômago forte e para quem quer aprender uma lição importante sobre o que não fazer. Desculpem o sermão da montanha. E lembrando que você é muito bem-vindo para discordar, mas sempre com respeito. Não esquece de deixar o seu like, por favor. Se inscreve no canal e ativa o sino com as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ficar até aqui. Amo vocês e beijos no coração.